Começa agora, na Rádio Observador, a Guerra Traduzida. Falamos nos próximos minutos da imprensa ucraniana, deste dia 3 de abril. Este é um trabalho do jornalista Rui Casanova. E, para começar, temos um alerta. A Ucrânia está em risco de perder partes do terreno na linha da frente. O alerta chega de altas patentes do exército ucraniano, ouvidas pelo jornal Político. O cenário militar é desencorajador e os russos podem vencer onde decidirem centrar a próxima ofensiva. Estas fontes lembram que a Rússia tem muito mais tropas e também bombas aéreas guiadas que têm estado a destruir as posições ucranianas ao longo das últimas semanas. A Rússia pode, por isso, dizem estas fontes, penetrar na linha da frente ucraniana e fazê-la colapsar em algumas partes. O Político cita estas fontes militares, altas patentes do exército ucraniano, que falaram sob anonimato. Esta é uma notícia em destaque hoje em vários jornais ucranianos. E Volodymyr Zelensky fez hoje um resumo dos ataques da Rússia à Ucrânia durante o mês de março. Sim, no último mês de março, as tropas russas lançaram mais de 400 mísseis de vários tipos, 600 drones Shahed e mais de 3.000 bombas aéreas guiadas contra a Ucrânia. Esta informação vai também ao encontro do que acabávamos de dizer. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou estes dados na rede social X. Os dados são aqui citados pela agência ucraniana Ukrinform. Zelensky alerta também que a Rússia é particularmente implacável no bombardeamento da linha da frente e nas zonas fronteiriças. Mais uma vez corresponde ao que estávamos a falar há pouco, a questão da linha da frente. Zelensky partilhou também um vídeo com estes alertas com uma legendagem em inglês. Vamos aqui ouvir um pouco em fundo. Russia is attacking Kharkiv relentlessly. They're using drones, high-precision aerial bombs, and C-300 missiles to viciously target civilians and the city's energy infrastructure. É o que ouvimos aqui em fundo. Não é Zelensky que fala, mas sim uma pessoa em inglês com uma legendagem, com também imagens que mostram edifícios e prédios completamente destruídos em Kharkiv. Volodymyr Zelensky chama a atenção particularmente para Kharkiv, afirma que tem sido alvo de ataques com mísseis e drones desde o início da guerra e que nas últimas semanas esses ataques intensificaram-se. Volodymyr Zelensky volta assim a apelar à entrega de sistemas de defesa aérea confiáveis, capazes de salvar vidas e também restaurar a segurança das cidades ucranianas, é o que escreve Zelensky nesta publicação nas redes sociais, que é aqui citada pelo portal Ukrinform. Também neste sentido, o secretário-geral da NATO reafirma o apoio à Ucrânia. Jens Stoltenberg afirma que os aliados devem garantir o apoio a longo prazo à Ucrânia, numa altura em que é discutido um fundo de 100 mil milhões de euros para Kiev. São declarações do secretário-geral da NATO antes da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Aliança Atlântica em Bruxelas. Afirma Jens Stoltenberg que este apoio deve tornar-se mais previsível e menos centrado em contribuições voluntárias. We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for the long haul, so that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments. O líder da Aliança Atlântica deixa um apelo: precisamos de mudar a dinâmica do nosso apoio. Ouvimos aqui estas declarações de Jens Stoltenberg à entrada para esta reunião que decorreu nas últimas horas. Estas declarações do secretário-geral da NATO são citadas pelo portal ucraniano Eurointegration. Ainda nesta guerra traduzida, destaque para o jornal Pravda, que tem uma reportagem sobre os soldados muçulmanos que estão a lutar contra a Rússia em jejum por causa do Ramadão. E é interessante a forma como este texto começa, do Pravda, passo a citar: eles não vão comer uma única migalha de pão ou beber um golo de água até ao pôr do sol. Falamos de voluntários muçulmanos que estão a lutar pela Ucrânia contra a Rússia e que nestes últimos dias, e até ao fim do Ramadão, passam o dia sem comer, mas a guerra obriga a mudanças. De acordo com esta reportagem do jornal Pravda, há soldados que têm de saltar orações, porque não é possível, devido aos combates intensos que duram todo o dia, e quando há missões mais exigentes, têm mesmo de contornar as regras e ingerir alimentos. Só cumprem as regras do Ramadão em dias mais calmos. É o que conta esta reportagem. Um oficial da Marinha chamado Alim diz ao jornal Pravda que este é o mês da purificação. Lembra também que uma outra limitação do Ramadão é a maldição e o ódio, mas diz que isso é fácil de cumprir. Alim diz que lembra pessoas que trabalham num escritório aborrecido e diz que não sente mais raiva do que uma pessoa que não consegue pôr a impressora a funcionar. É aqui interessante o lado mais humorístico desta reportagem. Outro soldado,
Muhammad diz ao jornal Pravda que se sente mais calmo neste período do Ramadão. Diz que este período é profundamente sentido pelos muçulmanos e que é levado muito a sério. Diz também que todos os dias reza como se fosse a última vez, porque quando está em guerra não sabe se há o dia de amanhã. É muito interessante esta reportagem do Pravda, dá-nos uma outra perspectiva da guerra e do que é estar realmente no terreno, e também mostra-nos a composição do exército ucraniano, que não conta só com cidadãos do país, mas sim também com centenas ou até milhares de voluntários de outros países. São os destaques da imprensa ucraniana nesta quarta-feira.